CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, é dia de evangelho, é dia de alegria. Temos agora o nosso estudo. Depois desse estudo temos também o estudo da Revista Espírita, que é um curso novo, começou semana passada, que é de 9 até as 10, por isso a gente vai acabar um pouquinho antes agora o evangelho. E 3 horas temos a reunião pública sobre o evangelho e 7 horas da noite também. Então, um dia aí bem recheado de evangelho para a gente se fortalecer, né? E eu vou pedir à nossa companheira Elinéia para fazer a leitura. Nós estamos terminando os estudos do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos lá no item 57. Item 57 é a prece por um agonizante. Show? Pode ler, Elinéia, por favor? Por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem apenas um pé neste mundo e que já tem o outro, e que já tem um no outro. Essa passagem, às vezes, é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria e que viveram mais para os bens deste mundo que para os do outro, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e pelos remorsos. Para aqueles que, ao contrário, têm o pensamento voltado para o infinito, e então, desligados da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, liga-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, teria profundas raízes. Entretanto, em qualquer das duas hipóteses, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Ver adiante preces pelos doentes, ver também o céu e o inferno, na segunda parte, capítulo 1, a passagem. Pode fazer a prece, por favor? Quer que eu faça? Deixa elas entrarem. Bom dia. Então, vamos fazer a nossa prece. Bom dia. Amado Mestre Jesus, queridos anjos guardiães, nossos mentores amigos, espíritos dirigentes dessa casa de amor, nosso querido altivo, professor José Jorge, doutor Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros que trabalham tanto para que essa casa permaneça firme com Jesus e com Kardec. Pedimos a inspiração, a harmonia para esse momento de estudo do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que os espíritos diretores dessa casa, que Jesus, nosso Mestre querido, mas que também Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado, em nome do amor, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vocês que chegaram agora, nós estamos estudando Coletânea de Preces Espíritas, a prece por um agonizante. Né? E quanto muitos já sabem, mas eu vou repetir porque vocês estão chegando, é o final do Evangelho, tem um capítulo só de preces, de modelos de preces, que não precisam ser decoradas, não é nada disso. É para a gente consultar quando a gente tiver alguma dificuldade, algum momento conturbado, aí a gente pega e dá segue esse caminho. Mas o mais interessante é que antes de cada prece tem um prefácio, que seria como se fosse uma introdução, uma explicação sobre o que vai ser dito, em que Allan Kardec faz um resumo, explica, né? Então, por um agonizante. O que é um agonizante? Vocês sabem? Então, agonizando. A agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Quer dizer, o que é isso? É aquele momento em que a pessoa está ali
como se chama, entre aspas, entre a vida e a morte, né? Está naquela situação ali complicada. Alguém aqui já passou por algum momento de ter algum familiar assim, numa situação difícil? Já passou, Elinéia, assim, que você tenha acompanhado? Hoje em dia é mais difícil, assim, né? Porque geralmente as pessoas, quando adoecem, vão logo para os hospitais, né? E esses momentos, assim, a gente não acompanha mais. Na época de Kardec era muito comum, né? E durante muitos anos foi, né? As pessoas, quando vinha o médico em casa, falava, não tem jeito, e ficava ali até desencarnar, quer dizer, eu morrer, que o desencarnar a gente vai ver, desencarnar é você se desprender. Tem muitas pessoas que morrem, que o corpo morre e não desencarnam. Ué, como assim? Porque as pessoas acham que desencarnar é a mesma coisa que morte, porque, fala desencarnar porque é espírita. Na verdade, o sentido dessa palavra desencarnar é você, né, sair da casa. Mas muitos espíritos não se dão conta que morreu. Às vezes, mesmo que tenham morrido de uma doença, por não aceitar, até às vezes sabem que morreram, mas por não aceitar, ficam revoltados, ficam ali grudados ali no corpo, né? A gente vê muito isso no caso dos suicidas, sempre acontece, isso daí é fato. No caso dos suicidas, daqueles que tiram a vida antes do tempo. Portanto, qualquer um que esteja pensando ou já pensou sobre isso, não faça, porque é muito sofrimento. O sofrimento que a gente está passando agora vai continuar a existir, porque a morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico, mas como a gente é espírito imortal, e o corpo ainda tem uma quantidade de energia que seria, por exemplo, para viver 80 anos e a pessoa com 25 tira a própria vida, então aquela energia que seria para ela viver aí mais 55 anos, né? Ela fica ali, grudada no corpo, sentindo os vermes roerem o corpo, sentindo ali, muitas vezes são sequestrados por falanges das trevas, que vem ali sugar aquela energia. Lembra, Rosângela, quando a gente estudou lá atrás, aquele filme que eu passei, que quando aquele cara da bebida, que o cara morreu de acidente, bebeu a beça, bebeu, aí bateu com o carro. Aí ele ficou assim, vieram os espíritos das trevas, sugaram aquele fluido vital que ainda estava ali e pegaram ele e levaram, né? Quer dizer, então a gente tem aí essas situações. Então, qualquer que seja o problema, para tudo tem jeito. Tudo passa. O que hoje a gente acha que é o fim do mundo, amanhã já não vai ser mais, porque os espíritos ajudam. A gente busca tratar, está sentindo isso, vem para cá para casa, conversa aqui com a direção, com os médiuns da casa que são treinados para isso, busca ajuda. Muitas vezes precisa de uma ajuda sim médica, psiquiátrica, porque é aquela questão, toda preocupação excessiva, toda confusão mental, se você fica aquilo pensando, que é o que chama de monoideia, ideia fixa, isso é um passo para a obsessão. E a obsessão, durante muito tempo, a gente vai ver lá na prece dos obsidiados, ela lesiona, ela machuca o cérebro físico, então precisa de uma medicação também, porque para atuar no nosso cérebro físico, então a gente tem que fazer os dois tratamentos. Mas não deixem passar. E se vocês souberem de alguém que esteja aí dentro de casa, sem querer sair, se sentindo, minha vida não vale a pena, sempre vale a pena. A vida é um dom de Deus. É uma oportunidade, a reencarnação. Quantos espíritos aí nos relatam a dificuldade que está para reencarnar, ainda mais nesse mundo que fazem uma propaganda de que ser pai e ser mãe é ruim. Não, não é ruim, né? E aí botam na cabeça dos nossos jovens, hoje em dia você conversa com um jovem e não quer ter filho, porque foi passado para eles que é ruim ter família, olha que coisa horrível. Então a gente tem que estar bem atento aí. Já que estamos na encarnação, vamos segurar. Está passando por uma dificuldade, vem aqui, conversa, todo mundo passa, faz tratamento espiritual, faz tratamento médio e vamos indo, um ajudando o outro aí. E aí, continuando, então,
essa agonia, né? O que é esse prelúdio? É essa primeira etapa entre a separação entre a alma e o corpo. Aquela pessoa fica ali, né? Naquele período ali que chama de pré-morte, né? Entre aspas. Essa passagem, às vezes, é penosa, quer dizer, difícil, né? Sofrida, para aqueles que estão muito apegados à matéria. A gente é apegado à matéria? Será que a gente é? O que tu acha, Elineia? Com certeza. A gente é, né? Mesmo que a gente não tenha muitos bens materiais, mas a gente é, né? A matéria, a gente é apegado aos nossos filhos, aos nossos... né? Claro que a gente tem que ter o amor, óbvio, mas a gente tem que entender, procurar entender que quando chegar a nossa hora, é porque chegou a nossa hora. Deus vai, os espíritos de luz, Deus, Jesus vai cuidar. A minha preocupação, claro que é eu desencarnar e minha filha. A gente sempre pensa assim, né? No filho, a preocupação com os filhos. Mas se tiver no meu planejamento desencarnar agora, também está no planejamento dela perder a mãe cedo. Então, nada foge da lei de Deus. Tudo já está ali arrumado para que isso aconteça. Óbvio que, como eu falei, não é porque a pessoa não vai ter esse apego que eu vou atravessar aqui a rua sem olhar. Aí é suicídio. Ou então, é para desapegar dos filhos, eu vou deixar eles lá passando. Não, não é isso. Desapegar é você ter o amor, mas entender que aquele filho ali te foi concedido como empréstimo. Claro que é difícil a gente entender isso, né? Aí eu lembro que certa vez, num encontro lá, né, um estudo, aí a orientadora do estudo falou assim, vamos falando sobre essa questão de desapego, da morte, nós vamos fazer um teste, cada um vai trazer semana que vem uma coisa para doar, aquilo que mais tem apego. Não sei se você já contei essa história, acho que você sabe, né, Neném? Que mais tem apego ali. Aí tá. Aí na outra semana, eu tinha um edredom, que era desde quando minha filha era pequenininha, muito fofinho, muito gostoso, gente. Eu estava todo... Aí eu falei, meu Deus, eu gosto tanto desse edredom. Tenho muito apego, vou ter que levar ele, que era o que eu tinha mais apego. Aí levei. E teve companheiros que não conseguiram levar nada. Não é porque era pobre, não. Tinha até mais que eu. Mas assim, porque não, eu gosto daquilo. E tem pessoas que não dão. Ou então, quando dão uma roupa, fica perseguindo a roupa. Já repararam? Tipo assim, fiz uma doação, aí eu doei por cento. Aí eu chego aqui, eu quero ver para quem que vai ser doado. Não, será que a pessoa vai... Gente, a gente tem que se desprender. Doou é doação. O que a pessoa vai fazer com aquilo é problema dela com a lei de Deus. Se ela vai pegar aquele meu vestido tão bonitinho, que não sei o que lá, e vai usar para fazer faxina na casa dela, isso não é problema meu, é problema dela. Vai cortar para fazer uma blusa porque ela não gostava do vestido. Exatamente, né? Tem gente que transforma até em pano de chão, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei também, eu fiz umas doações, cheguei num outro lugar, não é aqui, numa outra obra social, aí tinham várias camisas do meu marido que já não estavam dando porque ele engordou, né? Aí eu fiz uma doação. Tá? Aí um belo de um dia eu estou lá, e eu falei assim, caiu um negócio lá, eu falei assim para a menina, pega lá um pano de chão. Aí a menina veio com a camisa. Eu olhei assim, falei, gente, tá bom. Era uma camisa de Ted Mark e tudo. Mas as pessoas não têm noção, tipo assim, não tem pano de chão, vou pegar essas camisas que estão aqui no bazar e vou fazer de pano de chão. Você está entendendo? Então eu falei, gente, mas quem está errada sou eu, né? Mas graças a Deus já passou. Então, assim, a gente tem que ir se desapegando ao longo da nossa vida. Então, tenho aquela roupinha, aquele negócio que eu estou muito apegado, se eu estou reparando, peraí, então vou fazer umas doações. Vou doar isso aqui. Para a gente não ficar preso nas coisas, nas situações, minha casa. O que a gente mais vê, né, no atendimento espiritual, de espíritos perturbando, que estão na casa da pessoa, porque eles acham que a pessoa tomou a casa deles. Então, às vezes, a pessoa desencarnou, morreu, tinha uma casa, aí a família vendeu. Aí a família que vai morar lá, aquela pessoa que morreu, fica lá.
e fica eles são invasor achando, porque ela está apegada na casa. Tem pessoas que são assim. Então é um trabalho, é muito difícil você convencer, falar para o espírito que ele não precisa mais daquilo. Olha, tem uns que leva tempo, né? Que eles ficam apegados ali. Ou às vezes até as pessoas. Então, por exemplo, às vezes numa encarnação anterior, aquele espírito foi esposa de um outro espírito. Aí ela foi, desencarnou, reencarnou, tem uma outra família. E aquele espírito não aceita, está apegado. Então, assim, é muito, muito difícil, né? Mas a gente tem que ir fazendo os nossos esforços. Então, olha, aí ele explica aqui. Então, quanto mais for apegada à matéria, mais difícil, mais sofrido vai ser esse desenlace, né? Porque a gente vai, como na encarnação, quando está formando lá, né? O espírito vai se aproximando no momento da fecundação ali, dos espermatozoides do pai, do óvulo da mãe, e vai ali se juntando molécula a molécula. A mesma coisa é no desencarno. Vai molécula a molécula. Então vai aí se desprendendo. A pessoa já repara que quando a pessoa vai estar velhinha, que vai como se fosse apagando? Vai se desprendendo. Agora e na morte violenta? Aí já é outro caso. A pessoa às vezes sofreu um acidente, está com 20 e poucos anos, sofreu um acidente. Estava no planejamento dela sofrer aquele acidente, tudo bem. Mas às vezes ela não está consciente, não está aceitando, demora um pouco mais, às vezes fica ali, mas como estava no planejamento, sempre vai ser auxiliado pelo anjo guardião, pelos espíritos protetores, e vai ser ajudado nesse aí desencarne. Já tem outros que não têm dificuldade nenhuma, por exemplo, o Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, muito amigo de Allan Kardec, teve uma doença, já sabia que ia desencarnar, e ele falou para Kardec que assim que Kardec pudesse, que ele desencarnasse, que Kardec evocasse ele para ele dar mensagem. Aí o que ele fez? Com medo da família não deixar alguma coisa, ele fez um documento falando que era para ser permitindo aquilo ali. E foi feita essa evocação no velório, já no velório com o corpo dele ali. E aí está até no céu e inferno. No céu e inferno. Aí ele dá a notícia de como é que foi, fala da passagem dele e tudo mais. Até ele fala aqui, no livro Céu e Inferno, segunda parte, no capítulo 1, a passagem, que vai falar sobre como que se dá isso. Porque ele já na vida dele, ele já foi se preparando para esse desenlace, para esse desprendimento. Agora a pessoa que, ao contrário, não vou morrer não, que não sei o quê, não aceita, amor. E aí fica mais difícil e mais sofrimento. Então, quando a gente vê que uma pessoa está nessa situação, ou a gente mesmo, né? Ou alguém que a gente conhece, a gente pode pedir, fazer essa prece, né? Fazer essa prece que é para a pessoa ir se desligando. Já repararam que às vezes tem até um nome que os médicos chamam de melhora da morte. Às vezes a gente está com um paciente lá, um familiar, um paciente, está todo mundo em volta dele. Aí o que acontece? Subitamente ele melhora, aí todo mundo, graças a Deus, vai ficar bem, amanhã vai sair. Então vou aproveitar, vou em casa tomar banho, ou outro fulano vai não sei o quê, aí fica. Daqui a pouco, 2 horas depois, às vezes até de noite, liga o médico, olha, fulano faleceu. Ué, mas não estava bem. Mas é por quê isso aí, gente? Que é porque a gente se desprendeu de atenção. Porque o que acontece também? Conforme a gente está ali, pedindo, claro, para não desencarnar, porque a gente tem esse amor, tem essa questão, e pedindo com aquela preocupação, a gente, sem querer, está prendendo o espírito ali. Entendeu? E eu sei que é difícil, é complicado, mas como a gente está estudando o Espiritismo, está estudando o Evangelho, a gente tem que aprender. Quando a gente, a gente pedir assim, né, que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feito melhor para ele como espírito imortal. E a gente, às vezes, no desespero, fica querendo, às vezes a pessoa está doente, aquele corpo não tem mais jeito, está todo complicado, e a gente fica querendo que a pessoa fique naquele corpo, porque a gente, no fundo, não tem essa crença, a fé na vida futura. De saber que a morte não existe, que a gente vai reencontrar com nossos entes queridos durante o sono, se for permitido, porque às vezes também, se a pessoa estiver muito apegada na matéria, fica complicado.
Mas é um trabalho que a gente tem que começar a se fazer. Então, quando passar por uma situação dela, falar, Senhor, seja feito o melhor para ele como espírito imortal, se for permitido por Deus, né? Que nem a Dona Ivone, a mãe da Dona Ivone, a Dona Ivone que escreveu várias obras, você já conhece a Memória do Suicídio e outras obras. O que ela faz? Com 2 meses de idade, ela teve um fenômeno, acho que foi catalepsia, se eu não me engano, não lembro, que ela ficou como se fosse, teve uma crise de tosse, de choro, e aí ficou como se fosse morta. O médico veio e falou, está morta e tal. Botaram até que antigamente botava umas roupinhas brancas na criança, como se fosse uma coisa de anjinho, né? Até uma coroa de flores. Mas a mãe dela não aceitou. A mãe dela achava, tinha dentro dela a intuição. E aí estava todo mundo já lá, o caixãozinho, porque o velório era feito em casa naquela época. E aí ela foi para o quarto, tinha uma imagem de Maria de Nazaré. Ela falou, né, pediu a Maria, né, que se fosse para a filha dela morrer, que ela aceitava, e ela devolvia a Maria, mais ou menos com essas palavras, né? Mas que se não fosse, que ela desse permissão para a filha dela sobreviver, que ela teria muito o que fazer, e que ela, naquele momento, ela entregava a filha a Maria. Tanto que, quando contava essa história, dizia, eu entreguei você a Maria de Nazaré, tem até o nome Maria no meio do nome da Dona Ivone. Então, assim, nem todo mundo tem, né? A gente também não sabe, mas a gente tem que ir se preparando para esses momentos aí, porque a morte é uma coisa natural da vida. E em algum momento a gente vai desencarnar. Então, está aqui Kardec colocando uma prece. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Quer falar? Quer falar alguma coisa? Não. Pode falar a prece. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria, que possa fazê-lo em paz e que tua misericórdia se estenda sobre ela. Bons espíritos, que a haveis acompanhado na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos que aqui deve passar para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos que lhe restam de inteligência, ou que momentaneamente possa vir a ter. Dirige o meu pensamento, a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho da separação, e que ele leve a esta alma, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Então, olha só, Bonita. a gente dirigiu o nosso pensamento para ajudar a pessoa a desencarnar, né? Para que ele seja menos penoso esse trabalho, né, que ele leve aí no momento de deixar a terra as consolações da esperança, né, que vai para o mundo, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, né? A nossa encarnação, ela é apenas um momento na nossa vida de espírito imortal. Nós já tivemos várias vidas, já vivemos várias vidas, vamos viver ainda outras vidas aqui na Terra ou não, vai depender da nossa atitude, da nossa estado moral, né? Que a Terra está passando para um mundo de regeneração aí, né? E aí inspirar, né? E procurar manter assim a calma, né? Orar e pedir para os espíritos ajudarem aquela pessoa ali nesse momento difícil, né? Querem perguntar alguma coisa, falar? Quer falar, Linéia? Você falou tudo antes. Não falei não. Então agora nós vamos passar para a quarta parte. Quarta parte é a preces. Lê para a gente, Nenê. Preces pelo que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. 59, prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento e, assim, abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação e tornar o seu despertar mais calmo. Porém, nessa, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece
está na sinceridade do pensamento, e não na quantidade de palavras, ditas com mais ou menos pompa, e das quais, a maior parte das vezes, o coração não toma parte. A prece que partem do coração realmente se refletem em torno do espírito a que se dirigem, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Ver o item 10 do capítulo 27. Então, olha só, vamos lá, item 10, capítulo 27, é pedir e obtereis, né? Item 10, ela fala sobre a ação da prece, transmissão pelo pensamento. O que ele está dizendo aí? Nosso pensamento é essencial, que a gente, essas preces aqui, para a gente ter uma ideia, como eu falei, não adianta também eu chegar lá, ler a prece, se eu não tiver com o pensamento direcionado para aquilo ali, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Linéia? Se não tiver ali, né? Então, para que a pessoa possa, né? Depois que a pessoa desencarnou. Antes era quando estava, a anterior foi quando estava naquele momento ali, antes de morrer o corpo, né? E aqui é porque já morreu, já foi constatado, e a gente orar pelo espírito, né? Para que ele consiga aí ter, ainda vai estar meio confuso, que é o momento que chama de perturbação pós-mortem. Em alguns espíritos podem durar muito pouco, outros podem durar dias, meses, até anos. Então vai depender da condição do espírito, como a gente já viu. Essa prece é bem grande, pode ler, Linéia. Vai lendo o parágrafo, a gente vai comentando. Tá. Deus poderoso, atende a tua misericórdia sobre a... Estende. Deus Todo-Poderoso, estende a tua misericórdia sobre a alma de Pontinho, Luzia, pontinho. que acabaste de chamar da terra. Que as provas que sofreu neste mundo possam ser levadas em consideração. Que nossas preces consigam amenizar, abreviar as penas que ele ainda tenha de sofrer como espírito. Tá bom. Então, essa prece a gente pode fazer lendo na hora, a pessoa faleceu, está ali no enterro, no velório, se quiser, ou pode fazer em casa também. E quando tem esse pontinho, pontinho aí, é para a gente botar o nome da pessoa, se a gente quiser botar o nome da pessoa, como ela deu um exemplo aí. Luzia é o nome da minha avó. É, a tua avó, né? Então, assim, e aí para a gente colocar o nome da pessoa, que as provas que sofreu nesse mundo possam ser levadas em consideração, tudo vai ser levado em consideração, né? O que a gente fez de bem, o que a gente fez de mal, o que a gente se omitiu, não fez, e que nossas preces consigam amenizar, abreviar as penas que ela ainda tem que sofrer como espírito, porque nem todos nós conseguimos nos quitar numa encarnação só, né? Acho que é muito difícil, né? A gente tem algumas coisas para cumprir. Quando a gente reencarna, a gente não vem para quitar tudo de uma vez, porque não tem como. A gente vai pagando em suaves prestações, né? Então, geralmente, a gente tem que prestar atenção. Por isso que o Santo Agostinho fala da gente se conhecer, da gente ver antes de dormir, refletir sobre o que a gente fez. Pô, será que eu fui legal? Pô, às vezes, sem querer, eu falei meio grosseiro com fulano, vou lá, amanhã eu vou consertar essa situação, vou pedir desculpas. Ou então, se eu não conseguir, às vezes não vou ver mais a pessoa. Oro em pensamento, né? E vou pedindo desculpas em pensamento e vou tentando aí modificar as coisas. Pode continuar. Se tiver alguma dúvida, vocês levantam o dedo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Bons espíritos, que vieste recebê-lo, e principalmente seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que ele pôde cometer e o desejo de que lhe seja permitido repará-las, para apressar o seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada. Tá bom. Quer comentar, Neil? Não.
Então, olha lá, então a gente pede, então, os bons espíritos que vieste recebê-lo, e principalmente o anjo guardião, ajudar a se despojar, se desligar, se desprender daquela matéria, dar à luz a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação, que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual, como a gente já viu. Inspirar o arrependimento das faltas que ele pôde cometer, né? E dê o desejo que lhe seja permitido de reparar, para apressar o seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada. Porque nem todos os espíritos, quando desencarnam, tomam consciência do que fizeram. Alguns são tão arraigados, que ficam com tanto ódio, revoltados porque desencarnaram, que não param nem para rever. Então vai ser preciso um amadurecimento, muito auxílio, muitas preces, né? Aqui no centro nós temos, a maioria dos centros espíritas tem a caixinha ali das preces. Vocês conheceram alguém que desencarnou, tá? Só botar o nomezinho da pessoa, aí no papelzinho, bota ali na caixinha da prece, porque num dia específico os médiuns se reúnem para fazer preces por todos. Independente disso, a gente em casa pode fazer. Agora, a prece que a gente faz em casa não é evocando o espírito. Ah, mamãe, vem aqui, você desencarnou. Não é isso, porque aí você vai perturbar o espírito ali. Então Senhor, ajuda minha mãe que desencarnou, leva a luz, leva a paz, estou com saudade. Se for permitido, que eu consiga encontrar com ela no momento do meu sono físico. A gente já teve aqui? Vocês já tiveram sonhos assim com pessoas queridas que desencarnaram? Não é? A gente tem, né? Então, assim, às vezes, se for permitido, porque às vezes a pessoa está tão apegada ali à matéria do corpo físico que não vai para lugar nenhum. A gente está pedindo, mas ela está ali, e o anjo guardião não vai violar o livre-arbítrio dela. Vai ser na maturidade do tempo dela. Mas a gente fazendo prece já vai auxiliando. A prece é um poderoso auxílio, né? Vamos lá. Aí aqui é que ele vai falar como é a prece que é por alguém que acaba de morrer. Ele vai falar, fulano, pode ler, Lineia. Irmão, tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Entretanto, está aqui presente entre nós. Tu nos vê e nos ouves, porquanto só há de menos entre nós o corpo perecível que acabaste de deixar e que em breve será reduzido a poeira. Então, esse caso aqui, como a gente viu, é para quem acabou de desencarnar, né? Então, ele está falando, você que acaba de entrar no mundo dos espíritos, mas não está fazendo uma evocação, chamando a pessoa acabou de desencarnar, está por ali, então vai falando em pensamento, né? Mas sempre com... Oi? Não é só Aí você vai ali pensando, pedindo os espíritos, né? E assim, claro que muitas vezes nós ainda não temos condições até de fazer essa ligação, né? Então o que a gente faz? Não precisa, se a gente não tiver essa condição, a gente pede a Jesus, Jesus, ajuda que o fulano, né, tenha essa visão, que ele se desprenda, né, que os espíritos ajudem, e a gente vai pedindo, continuando. Pode ler, Lineia. Tu deixastes o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e só conservaste o envelope etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Então, o que ele está voltando ali, né? Que a pessoa deixou o corpo. O corpo era sujeito aos sofrimentos, à morte, né? Só conservasse o envelope etéreo, quer dizer, o perispírito. Lembra daquelas aulas lá atrás? Perispírito é o corpo do espírito. Quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo, né? E a gente vai ficar com o nosso perispírito. Nós espíritos vamos ficar com o nosso perispírito, que é o quê? Imperecível, nunca acaba, nunca, né? E inacessível aos sofrimentos, porque o que vai dar a sensação da dor ali é a matéria, a ligação da matéria. Então, o corpo físico, né, vai estar ligado ali, através do perispírito, com o espírito. Então,
a sensibilidade do corpo vai bater no nosso cérebro ali. Então, a gente vai sentir. Agora, desligou esse laço, pode pegar o teu corpo ali e fazer um monte de coisa que você não vai sentir. Claro, a gente está falando do sofrimento físico, mas tem o sofrimento moral, é óbvio. A pessoa desencarnou, está vendo uma situação de sofrimento, às vezes está vendo que a família vai ficar numa situação complicada, é o sofrimento moral. Aí, esse é inerente ao espírito, mas o sofrimento físico não. Então, falando, não vives mais pelo corpo, vive a vida dos espíritos, que é isenta das misérias que afligem a humanidade. Então, não vai passar mais por essas, porque não tem mais o corpo, né? Vai passar as atribulações ali da vida espiritual, porque se for muito inferiorizado... Oi, fala. Essa prece é interessante porque ela também é informativa. É informativa. Você está pedindo para a pessoa se descrever, você está dizendo para ela o que vai acontecer com ela. Exatamente. Muito bem lembrada. A nossa companheira ligou que essa prece é informativa. A gente, além de pedir por ela, a gente está informando a ela. Na verdade, é quase como se fosse um trabalho de doutrinação aqui, né? Que a gente vai falando para o espírito isso, né? Vai falando. Mas assim, passar esperança, isso, exatamente. Passar esperança de que aquele corpo físico já não tinha mais utilidade para ele, que não tinha como ter mais vida física ali, né, porque a energia, o fluido vital se acabou, no caso de uma doença. No caso de um acidente grave, aquilo já estava planejado, a não ser nesses casos que a gente já comentou, né, de imprudência e tal, que vem a dar num suicídio, mesmo que indireto. Né? Mesmo assim, eles São assistidos, mas a dor ela vai existir. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos espíritas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque como a gente leu Memória, às vezes, Memória de um Suicida, a gente sabe que o amparo da casa existe, que todos nós somos amparados, né? E a gente pode pensar assim, não tem problema não, porque a gente tem que ter muito cuidado. Os espíritos das trevas, eles são sutis. Né? Como a gente, Dilane fala lá, o mal usa sapatinho de algodão, eles são sutis. Então, a gente que é espírita tem que ter muito cuidado, porque... Pode ir. Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, vou ser resgatada, os espíritos suicidas lá da cá, que chegam aqui sexta-feira, são resgatados. Eu vou ser ajudada, lá no livro Memória do Suicida, eles foram resgatados. Sim. Ser resgatado não quer dizer que não vai sofrer. Exatamente. É aquela história, quebrou a perna, vai vir alguém para consertar a tua perna, mas tu vai ficar com a dor. E a dor do espírita, que tem conhecimento e comete esse ato, é infinitamente maior do que não conhece. Então, a gente não pode se iludir. A casa ampara, os espíritos benevolentes amparam, mas a dor é infinita. E não adianta que aquele problema que fez eu chegar ao desespero, ele continua a existir. Então, eu vou ter que lidar com ele novamente numa existência futura. Porque o único remédio para consertar um perispírito de um espírito que se suicida é reencarnação. Né? E vai ter uma reencarnação dolorosa, porque vai ter a sequela, porque quando a gente faz um ato, fica marcado no nosso corpo físico. Então, se a gente toma um veneno no nosso estômago, vai ficar com problema. Aí renasce uma criança pequenininha que tem esse problema. Se a gente enfia uma faca no coração... Então, além do sofrimento moral. Então, a gente vai passar o que a gente estava passando, mais essa carga do suicídio. Muitos espíritos não conseguem socorrer. Por quê? O espírito que comete esse ato está tão ensemismado, não consegue pensar em Deus, que fica envolto, aí vem os falanges das trevas e sequestram. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitos espíritos que vêm ali na reunião dos suicidas são companheiros que ficaram, às vezes, 500 anos perdidos em poder das falanges das trevas. Então, a gente não pode achar, não dá não,
Eu, hein? Vou, daqui a pouco desencarno, Dona Ivone me socorre e que está tudo bem. Não é assim, não. Mas não é mesmo. E o sofrimento é muito grande, porque nós sabemos que existe vida futura. Nós sabemos que não podemos cometer nenhum ato contra nós mesmos. Nós sabemos que o que nós estamos passando é consequência dos nossos atos, de uma encarnação passada ou dessa mesmo, e a maioria das vezes das duas coisas. Então nós temos que sempre ter aí essa lucidez, pensar, meu Deus, por que eu estou com esse pensamento? Vem aqui na casa, eu, às vezes a gente fala, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo, porque às vezes é influenciação, porque nós somos influenciáveis, como dizia Paulo, estamos mergulhados numa nuvem de testemunha. Você, por exemplo, que lida com muito doente, né? Você às vezes pode captar um pensamento deles, e tem que estar sempre em oração, quando você sair, quando você voltar para casa, entendeu? Se sentir alguma coisa estranha, fala, você toma um passe de cura, porque é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Então é isso. Vamos parar aqui por causa da aula, né? A gente lê mais um pouquinho. Lê mais um pouquinho, lê até o final, que a gente já viu bastante esse assunto, né? Lê até o final. Lê até o final, A gente volta semana que vem. Isso, tá. Lê até o final, só para a gente terminar aí. Já não tens mais o véu que encobre aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Tu podes, de agora em diante, contemplar as nossas maravilhas, as novas maravilhas, enquanto que nós continuamos mergulhados nas trevas. Irás percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde o nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito se desenrolará diante de ti, e em presença de tanta grandeza compreenderás a insignificância, o nada dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das fúteis alegrias com que os homens tanto se comprazem. Para os homens, a morte é apenas uma separação de alguns instantes do lugar de exílio onde a vontade de Deus ainda nos retém, assim como os deveres que temos que cumprir na terra. Nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que será permitido nos reencontrarmos, assim como reencontraste aqueles que te precederam. Se nós não podemos ir ao lugar em que estás, tu podes vir até nós. Vem, pois, entre aqueles que te amam e que também são amados por ti. Dá-lhes amparo nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os conforme as tuas possibilidades. Ameniza suas mágoas pelo pensamento de que estás mais feliz agora e com a consoladora certeza de que um dia estarem reunidos a ti em um mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrestres devem desaparecer, que de agora em diante estejas inacessível a eles para a tua felicidade futura. Perdoa, pois aquele que cometeram erros para contigo, assim como te perdoam aqueles para com os quais cometeste erros. Nossa, quer ler a nota? Oi? Quer ler a nota? Pode ler. A esta prece que se aplica a todos, nota, a esta prece que se aplica a todos, podem ser acrescentadas algumas palavras especiais, de acordo com as circunstâncias particulares de família, das relações ou da posição social de quem desencarnou. Tratando-se de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não estamos diante de um espírito de criação recente, e sim
que ele já viveu outras vidas e pode ser muito adiantado. Se sua última existência foi curta, é porque ela seria apenas um complemento de prova, ou uma prova para os pais. Muito obrigada. Então, semana que vem a gente continua. Quer fazer a nossa prece, Lineia, de encerramento? Pode. Tá. Tua voz está ruim, né? Então, vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, aprendemos hoje, Senhor, um tanto mais. Que todas essas energias do bem, do amor, sejam dirigidas, Senhor, àqueles nossos queridos que já se foram para a pátria espiritual. Que seja também dirigida, Senhor, àqueles que acabaram de morrer. Todos esses que necessitam, Senhor, de quem lhes faça uma prece e não tem. Ah, Mestre amado, Tu nos ensinastes todo o tempo a orar, mas nos esquecemos desse recurso tão poderoso. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, firmar esse pensamento junto a Ti, Senhor, de que somos espíritos imortais e que, portanto, precisamos estar em pensamento junto contigo, junto com essa espiritualidade amiga desta casa, com esses anjos protetores, nossos queridos que nos ajudam, que tanto nos querem auxiliar e que só necessitam que façamos essa ligação. Pedimos, Senhor, também que Tu fortaleças, Mestre querido, a direção material e espiritual desta casa de amor. Que fortaleça todos os trabalhadores que ainda virão para os trabalhos, que eles consigam chegar com tranquilidade aqui à casa. Enfim, Senhor, envolve a todos nós. Envolve a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta Terra tão amado. Que seja então em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai amoroso, e que seja em nome do amor que possamos dar por encerrado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Graças a Deus.